Queria falar a respeito de alguns equívocos que ele cometeu, mas grandes acertos e lições que nós podemos tirar para a nossa vida. Vamos começar lá em Gênesis capítulo 12. Não precisa de nenhum dos servos ajudar você a encontrar, que é Gênesis. Qual é o livro da Bíblia? Primeiro, só você abrindo o início aí da Bíblia Sagrada. Gênesis capítulo 12. Eu sei que de repente você vai pensar assim, mas já conheço essa passagem. Amém. Eu também. Já conheço. Aliás, tudo que eu leio na Bíblia, hoje pela manhã eu estava lendo em casa. Tudo que eu leio eu já conheço. Mas você acredita que Deus sempre me faz ver alguma coisa a mais? Ou algo diferente, algo para o momento, né? Então, capítulo 12 de Gênesis, verso 1 e 2. Vai aparecer aqui no telão para você na sua casa também. Vamos ler juntos? O que está escrito? Vamos lá. Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. Deus fala de três lugares, digamos assim. Sai da onde, igreja? Terra, parentela e casa do pai. Repete comigo. Terra, parentela e casa do pai. Só vocês. De ti, verso 2, farei o quê? Uma grande nação, e te abençoarei e te engrandecerei o nome. Se tu uma bênção. Verso 3 diz: abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Digam graças a Deus. Amados, olhem para mim aqui por gentileza. Interrompa a sua leitura só um pouquinho. E todos coloquem bastante atenção aqui em mim. Todos os servos, todo o povo, você que está pelas redes sociais agora. Isso aqui é importante. Deus chama Abraão e diz para ele: olha, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Primeiro, sai da tua terra. Terra fala de ambiente. Existem ambientes que não servem mais para você. Deus já te chamou. E por que você continua, de repente, frequentando os mesmos ambientes? Ambientes que Deus já te tirou de lá. Ambientes que não vão somar em nada na sua fé, na sua vida com Deus. E quem sabe você insiste em continuar frequentando determinados lugares. Deus fala com Abraão: sai da tua terra. A terra, ela fala de ambientes, ela fala de cultura, ela fala de costumes. Então é preciso, muitas das vezes, sair de determinados lugares. Cultura tem a ver com crenças, com valores. As crenças do lugar onde Abraão estava eram crenças que aceitavam, por exemplo, o politeísmo, mas Deus começaria completamente, de uma forma forte, em Abraão, o monoteísmo, ou seja, adoração ao único e verdadeiro Deus. Amém, igreja? Então sai da tua terra. Será que nós já saímos da nossa terra, ou da terra onde estávamos? Será que temos procurado considerar agora os princípios e valores que têm a ver com Deus? A fé somente nele, ou ainda estamos volta e meia em lugares que semeiam ideias contrárias à vontade de Deus? Ele fala da terra, depois do quê? Da parentela e da casa do pai. Sai da terra, da parentela e da casa do pai. Por que sair do meio da parentela? Porque existem costumes em determinados parentes que não têm a ver com o que agrada a Deus e poderá te influenciar negativamente falando. Quando fala de sair da parentela, ele está referindo-se, já digo para você por que isso, ele está falando de você sair de perto de pessoas que poderão te influenciar negativamente falando. Compreende isso? Existem pessoas que vão influenciar você negativamente falando. Não quer dizer que você vai
maltratar essas pessoas, que você vai desrespeitar essas pessoas, não quer dizer que você vai dar as costas para essa pessoa, absolutamente. Quer dizer que você não vai caminhar com elas. Amém? Quer dizer isso. Você não vai caminhar com essas pessoas, porque não vale a pena. Representa então influências negativas e problemas que elas poderão causar para você. Deixa eu falar uma coisa para você muito importante. Teve duas pessoas que Abraão permitiu que fossem com ele na sua jornada. Deus manda Abraão sair da casa, da sua terra, da sua parentela e da casa do seu pai. Quais foram as duas pessoas com os seus, naturalmente? Quais foram? Terá, que era seu pai, e Ló, seu sobrinho. Então Terá veio com os seus e Ló veio com os seus também. Então, duas pessoas que Deus não falou para Abraão levar. Não é que ele tenha levado porque quis, mas ele permitiu. Quantas vezes nós fazemos algumas concessões? De algumas coisas que não são pecado, não. Mas que em algum momento vão nos atrapalhar. Mas como assim vão nos atrapalhar? O pai de Abraão poderia atrapalhar e atrapalhou. Atrasou a jornada de Abraão. Você sabia disso? Se você ler a história, você vai ver. Sabe o que quer dizer o nome Terá? O nome do pai de Abraão? Atraso. Atraso. Atrasado. Ei, tira o atraso da sua vida, meu amado. Tira o atraso da sua vida. Se você é aquela pessoa que tem o costume e o hábito de chegar atrasado nos seus compromissos, muda isso em você, porque isso não é de Deus. Que Deus mandou você sair de perto de Terá. Sai de perto de Terá, sai de perto de quem te atrasa. Posso falar uma coisa aqui sem querer ofender ninguém? Sim ou não, igreja? Posso ou não pode? Quem aceita que eu fale? Quando você atrasa num compromisso com alguém, quer dizer que aquele alguém não é muito importante para você. Pode estar certo disso. Quando você vem à igreja, você vem para se encontrar com quem? Seu compromisso é com quem? Quem deveria estar esperando? Hã? Pensa nisso, sem querer ofender, mas pensa. Será que realmente ele é tão importante para mim como eu digo que é? Amados, vou dizer uma coisa para você muito importante. Guarda isso, você de casa também, não é novidade. Mas isso tem que estar dentro de nós. Se eu digo que algo ou alguém, ouça isso. Se eu digo que algo ou alguém é prioridade na minha vida, e eu não mostrar que isso é uma realidade através das minhas ações, das minhas atitudes, dos meus comportamentos, se eu não colocar força ou não me organizar para ter tempo para aquilo que eu digo que é prioridade na minha vida, você me desculpa, eu estou enganando a mim mesmo. Só a mim mesmo. Pensa nisso, pessoal. Não leve Terá na sua jornada. Não leve. Tenha respeito com as pessoas que você marcou. Você marcou que horas? Chega antes. Ah, bispo, imprevistos podem acontecer. É verdade. Mas sempre. Então precisa se organizar melhor. Amém? Para que se imprevisto acontecer, você já deu a margem de um suposto atraso que você poderia ter. Então Terá atrasou a jornada de Abraão e Ló arrumou problema. Os pastores de Ló com os pastores de Abraão, estão lembrados que houve esse problema? E Abraão teve que chegar para Ló e dizer assim: Ló, você não leva a mão não, nós somos parentes chegados, cara. Mas você vai ter que ir embora, pô. Escolhe aí para onde você quer ir, que eu vou para o outro lado. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se eu sou para a esquerda, eu vou para a direita. Mas não dá mais para a gente caminhar junto. Porque está tendo contenda entre os meus pastores e os seus. Pessoal, quando Deus dá uma direção para você, pode obedecer, porque Deus já viu lá na frente o que vai acontecer. Quando Deus falou, sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, Deus já sabia. Não é para levar, vai você e sua mulher, pronto, acabou. Quem está compreendendo isso? Deus já viu, pessoal. Deus já sabia que Terá iria atrasar a jornada de Abraão, como atrasou.
Deus já sabia que o sobrinho de Abraão traria problemas na jornada dele e trouxe o problema. E Abraão teve que se indispor, digamos assim, com o seu sobrinho. E é chato você se indispor com familiar, não é verdade? Com parentes. Deus diz: sai da terra, da parentela e da casa do pai. O que representa sair da casa do pai? Ei, vive a tua realidade agora. Qual é a sua realidade? É essa que você tem que viver. Você pode buscar conselhos nos pais? Sim, se eles forem pessoas cujos princípios e valores estejam alinhados a Deus e a sua palavra, ok? Se não, meu amado, esquece. Viva a sua realidade. Você não tem dinheiro para alguma coisa, não fique pedindo ao pai ou à mãe para... Não, porque eu queria fazer uma viagem. Não, amor, papai e mamãe vão fazer uma viagem e tal. Eles querem que a gente vá junto, eles vão pagar. Não, 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 meu amor. Vamos ver a nossa realidade. Quando a gente tiver condição, a gente viaja. Acabou. É a nossa realidade agora. Amém, igreja? Cortou o cordão umbilical, meu amado. É assim. Ah, bispo, meu pai paga tudo para mim e tal. Para com isso, meu irmão. Vai amadurecer quando? E às vezes tem gente que acha que o pai ou a mãe está ajudando com isso. Está não. Está não. Está servindo de muleta para o filho ou para a filha que poderia de repente estar fazendo alguma coisa. Tem gente que faz. Tem gente que corre atrás. Sim ou não? Começa a fazer coisas que nunca fez na vida para mudar a situação. Ou é mentira o que eu estou dizendo? Você desculpa se de repente isso soa como uma ofensa para você, mas não. Deus sabe, eu não ia falar isso, pois. Mas Deus sabe por quê de todas as coisas. Amém, igreja? Posso ouvir um amém com vontade aí, igreja? Sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai. Por que isso? Porque eu só posso viver o novo quando eu largo do velho. Amém, igreja? Enquanto eu estiver preso ao velho, eu não vivo o novo. Para eu viver o novo, eu tenho que me desprender do velho. Amém, igreja? A respeito de Ló, você se lembra do problema que teve, né? Como que tudo atrasa, como que tudo atrapalha. Você quer ver uma coisa como é importante? Vê aí Gênesis 13, 14. Capítulo 13, verso 14. Diz assim, ó. Disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se separou dele: ergue os olhos e olha, desde onde estás, para o norte e para o sul, para o oriente e para o ocidente. 15 agora. Porque toda essa terra que vês eu te darei, a ti e a tua descendência para sempre. Digam graças a Deus. O que Deus estava falando? Ou melhor, quando foi que Deus falou isso com Abraão? Depois que Ló o quê? Saiu dele. Existem coisas que Deus só vai fazer na nossa vida quando a gente se desprender daquilo que Ele já falou que a gente tinha que se desprender. Amém, igreja? Enquanto eu estiver ligado àquilo que Ele falou que eu tinha que me desligar, Ele não vai poder fazer. Quem compreende isso, em nome de Jesus? Guarda isso, igreja. Guarda isso dentro de você. De repente, nessa manhã, Deus está puxando a sua orelha, você está ficando até com raiva de mim. E de repente, a raiva deveria ser de você. Você sabe quando que a nossa revolta funciona? Quando ela não é contra as pessoas, muito menos contra Deus, é contra a situação e contra nós mesmos. Quando a gente diz assim, eu tenho que me revoltar contra a minha moleza, contra a minha falta de atitude, de postura, de decisão, de fazer, por não fazer aquilo que eu sei que eu já tinha que fazer há muito tempo. Quando eu me revolto, meu amado, eu ajo, Deus vai comigo. Amém? Não é revolta contra as pessoas, muito menos contra Deus. Digam graças a Deus. Bem, a respeito de Ló, eu preguei numa quarta-feira dessa aqui, a respeito nós orientamos. Mas eu quero mostrar uma coisa para você, algumas lições que nós vamos aprender aqui com o pai da fé, Abraão. Que esse sobrinho de Abraão, ele foi morar em Sodoma. Sodoma. Só para resumir a história, tá legal? No capítulo 13, depois você pode estar lendo, houve uma peleja de 4 reis, cujo líder era um rei chamado Quedorlaomer, que se juntou a ele outros 3, 4 reis contra 5. Nesses 5 estava o rei de Sodoma. Os 4 reis, liderados por esse cujo nome eu citei, Quedorlaomer, venceu os 5. Só que levaram cativo a Ló, que era sobrinho de quem? De Abraão. Levaram a Ló
Sua mulher, suas filhas, seus bens. Veja aí comigo agora no capítulo 14, verso 14. 14. Você está em Gênesis mesmo. Capítulo 14, versículo 14. Coloca aqui, filha, por favor. Para a gente ler junto. Vamos ler juntos? Ouvindo Abraão que seu sobrinho estava preso, fez sair 318 homens do que, igreja? Dos mais capazes. Diga, mais capazes. Mais uma vez, vai. Mais capazes. Nascidos aonde? Em sua casa, e os perseguiu até Dan. E repartidos contra eles de noite, ele e os seus homens, feriu-os e os perseguiu até Obá, que fica à esquerda de Damasco. Versículo 16, em voz alta comigo, vamos lá? Trouxe de novo todos os bens, e também a Ló, seu sobrinho, os bens dele, ainda as mulheres e o povo. Amém, igreja? Preste atenção aqui em mim, por gentileza. Vamos aprender aqui algumas coisas importantes com Abraão. Primeiro ponto. Abraão, quando fica sabendo que seu sobrinho estava preso, ele falou, poxa, vou lá recuperar o cara. Olha a questão emocional aí. A pessoa se sente obrigada. Quantas pessoas não têm uma prisão emocional dentro delas, com alguém? Ele sentiu na obrigação de salvar o seu sobrinho, por quê? Porque ele que permitiu o sobrinho ir atrás dele, lá em Ur dos Caldeus. Você está entendendo isso, igreja? Cuidado com o que você faz com algumas pessoas, para você depois não ficar presa a elas, hein? Amém? Mas Abraão vai nos ensinar uma coisa importante aqui. Ele reúne 318 homens dos mais capazes. Capazes de quê? De pelejar, de lutar. Você quer ver uma coisa importante, igreja? Eu vou mostrar para você. Tem um slide que eu coloquei aí, filha, com 3 atletas no auge da sua carreira. Pode colocar aqui, por gentileza? Conhece essa turma aqui, igreja? Quem é o primeiro ali? Usain Bolt. O segundo, Michael Phelps. O maior nadador da história, o maior medalhista da história. Os 3 aqui. E o último ali quem é? Messi. Lionel Messi. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Então eu tenho aqui, vamos supor, coloca atenção em mim, toda a igreja, você de casa também. Vamos supor que você tem nas suas mãos a responsabilidade de formar uma equipe de futebol, por exemplo. E eu te dou essas 3 opções aqui, permaneça com eles aqui, tá legal? Eu te dou essas 3 opções de atleta no auge da carreira de cada um deles. Eu te dou as 3 opções para você escolher quem você quer no seu time ou para você buscar orientação. Quem você pediria? Fala para mim, por favor. Quem? O Messi. Por quê? Porque ele está ligado ao futebol. E se a competição fosse de natação, você buscaria quem? O Phelps. Michael Phelps. E se a questão fosse de corrida, você falaria com quem? Com o Bolt? Sim ou não, igreja? Ei, o que eu estou querendo mostrar para você? Nós sabemos fazer essa escolha. E por que às vezes não fazemos o mesmo no tocante à escolha em quem vai caminhar conosco em determinadas batalhas? Em quem buscar orientação. Está com um problema no casamento, vai falar com alguém que já teve 5 casamentos. Você está entendendo o que eu estou falando? Está com um problema financeiro, vai falar com outro que só vive endividado. Ei, às vezes somos inteligentes para fazermos escolhas, como acabei de mostrar para você no tocante à parte esportiva. E por que não termos a mesma sabedoria no tocante a escolhermos quem vai andar conosco? E Abraão está ensinando como é que a gente tem que fazer. Não havia somente 318 homens que serviam a Abraão, porque Abraão estava prosperando, crescendo, servos. Não. Abraão nos ensina 2 coisas. Ele escolhe 318 dos mais capazes. Capazes de quê? De pelejar contra os inimigos. De repente havia os outros homens capazes de fazer o quê? Outras coisas. Amém, igreja? Sim. Compreende o que eu estou dizendo?
Tem gente que vai ser capaz de te ajudar para um segmento, tem gente que vai ser capaz de te ajudar para um outro tipo de negócio. Compreende o que eu estou dizendo? Sim ou não, igreja? Às vezes pessoas buscam em mim uma orientação, uma direção que foge da minha alçada. É algo, por exemplo, jurídico. Não sou advogado. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Então, não dá. Eu dou a direção espiritual e falo questão jurídica, eu peço para procurar quem? Um advogado, sem dúvida alguma. Questões espirituais, estou dentro. Questões emocionais, estou dentro. Posso ajudar, posso orientar. Minha esposa também, enfim. Mas existem outras coisas que não. Compreende o que eu estou falando? O pastor André falou que vai ter negócio da corrida. Eu só não vou correr porque é 2 voltas só. Se fossem 10 eu ia. Brincadeira, fato. Ia chamar o Bolt para ir com a gente. Amados, além de Abraão escolher os mais capazes, tem um outro detalhe, ele escolhe pessoas nascidas aonde? Na sua casa. O que quer dizer isso? Pessoas com o mesmo espírito, a mesma fé, que criam no mesmo Deus. Pessoas com os mesmos princípios e valores que os dele. Amém? Quem está indo com você na sua jornada, meu amado? Com quem você está andando? Eu já vi homens com problemas no casamento e desabafarem, sabe com quem? Com colegas solteiros. O cara nem sabe o que é isso, pô. E está desabafando um colega solteiro pedindo orientação. E o colega solteiro está dizendo, rapaz, mande essa mulher pastar, rapaz, que mulher... O cara não sabe o que é, rapaz. Você está entendendo? Quem está compreendendo isso, igreja? Isso é importante. Se eu sei que quem poderia me ajudar no futebol era o Messi, na natação seria o Phelps, na corrida é o Bolt, por que eu não vou saber? Quem que vai poder me ajudar hoje nas demandas da minha vida? Eu tenho que procurar ver qual é a minha demanda, qual é o meu problema. Quem tem capacidade para me orientar nisso? Então Abraão vai com apenas 318, mas eram mais capazes, pessoas que tinham o mesmo espírito que ele. Ei, se você se unir a pessoas que têm a mesma fé que você, ou mais, você vai longe, meu amado. Você vai vencer para a glória de Deus, em nome de Jesus. Mas se você se unir a pessoas que aparentemente têm muita capacidade, mas não têm princípios e valores, não têm o mesmo espírito que a gente, já era. Esquece. Quem compreende isso, em nome de Jesus. Aí continuando. Versículo 18 agora. Coloca aí. No capítulo 14, versículo 18. Abraão venceu, tá, os inimigos, tomou os bens, enfim. Porque aprenda uma coisa, igreja. Olha para mim aqui. Como é que acontecia no passado? Você vencia inimigos. O que pertencia ao inimigo agora passava a ser de quem? Isso é eu. Passava a ser de quem, igreja? Vocês estão dormindo, não? Quem está dormindo, diga amém. Olha aí. Senhor, tem misericórdia, eles não sabem o que faz. Igual Jesus na cruz, né? Quem está na fé, diga glória a Deus. Então vamos lá, versículo 18 aí, pessoal. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Era sacerdote do Deus Altíssimo. Pão e vinho representa o que, igreja? A carne e o sangue de Jesus, sim ou não? Abençoou ele Abraão e disse: bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo que possui os céus e a terra. E bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os teus adversários nas tuas mãos. O que está escrito agora? E de tudo lhe deu Abraão o que? O dízimo. Olhem para mim aqui, igreja. Depois você, logo mais na sua casa, leia o livro de Hebreus, capítulo 7. Hebreus 7. Qual é o livro e o capítulo? Hebreus 7. Depois você leia na sua casa, você vai ver falando exatamente a respeito desse Melquisedeque. Sem pai, sem mãe, sem início e fim de dias. Porque ele tipifica Jesus. Amém, igreja? Por isso que ele traz consigo o quê? Pão e vinho. Melquisedeque é um tipo de Cristo.
Leia depois Hebreus capítulo 7. Você vai ver que eu não estou inventando, tá bom? Ele estava acima de Abraão. Abraão era o máximo da escolha de Deus, era o pai da fé. Mas chega um que faz o quê? Que abençoa Abraão. E que Abraão pega 10% de tudo e entrega para quem? Para ele. Já mostrando o que iria acontecer depois do tempo da lei ou no tempo da graça que Jesus trouxe. Os dízimos não mais seriam entregues a Levi, mas sim ao próprio Jesus. Amém, igreja? Sim. Ao Senhor Jesus. É o que nós fazemos hoje. Abraão, pessoal, entregou o dízimo a Melquisedeque quando ainda não havia lei. São pessoas assim que Deus está procurando, pessoal. Pessoas que não precisam de uma lei para ela obedecer. Você está entendendo? Mas como assim não precisa de uma lei para ela obedecer? Porque toda lei, ela implica no seguinte: o descumprimento da mesma implica em uma punição. Não é verdade? Então muitas pessoas, quando tem uma lei, ela obedece. Honestamente, sejamos honestos. Quem dirige aqui? Diga eu. Você que tem um hábito de dirigir. Tem aquela estrada, está vazia. Está lá, que é 100 por hora. Você vai a 100 por hora? Normalmente não. Não é verdade? Normalmente não. Ainda mais se o carro for bom. Aí você... Mas quando você vê uma placa dizendo que ali tem o quê? Um radar. O que você faz? Hã? Por que diminuiu? Por que diminuiu? Estava de carro, de moto e tal. Por que diminuiu? Porque a lei diz que se você for pego, você vai ter que pagar o quê? Uma multa. Então existem pessoas que com lei, ela até obedece. E quando não há lei? Não tinha lei não, pessoal. A lei veio 430 anos depois, através de Moisés. Mas Abraão já era o quê? Dizimista. Já devolvia o dízimo ao Senhor. Amém, igreja? É o pai da fé. Eu procuro, quem já frequenta aqui, a igreja está chamando vidas há um tempo, você é testemunha disso. Eu procuro não falar a respeito do dízimo, simplesmente mostrando as bênçãos que ele vai gerar na vida da pessoa, repreensão do devorador, bênção sem medida, exatamente para a pessoa não se tornar um dizimista só porque, poxa, vai vir bênção sem medida, eu vou repreender o devorador, vou prosperar. Não. Ser dizimista vai muito mais além disso, pessoal. É você reconhecer que pelo menos 3 dias do mês você não trabalhou para você. Você trabalhou para Deus. Não são 10%? Vamos arredondar. 30 dias no mês. Qual é o dízimo? 3 dias. 3 dias eu não trabalhei para mim. Trabalhei só para quem? Para Deus. 10% é do Senhor. É você mostrar para Ele que seu coração não está nada. Não está em nada. Nem ninguém. Que Ele pode contar com você. É você conseguir conectar a sua prosperidade ou o seu dinheiro ao reino de Deus. Que quando você traz o seu dízimo, semeia a sua oferta, você está mantendo as portas o quê? Abertas. Amém? Você não faz ideia quantas pessoas chegam aqui desesperadas, que a gente atende elas chorando. E às vezes uma direção que é dada resolve a situação da pessoa. Muda. Pessoa querendo se matar, querendo morrer. E ela só não se matou por causa de você. Não por causa de mim. Sim, porque você deu o seu dízimo, a sua oferta, você manteve aquela porta aberta. E se não fosse isso, a pessoa não tinha chegado aqui. Você está entendendo, igreja? Sim, vai além do que o dinheiro, pessoal. Essa que é a verdade. Abraão foi exemplo para a gente. Não havia lei.
e ele devolve o dízimo de tudo. E olha que coisa interessante, hein? Por que Melquisedeque não chegou em outro momento? Chegou no momento que Abraão tinha pego um monte de bens, porque ele venceu 4 reis. Ele com os 318 venceu 4 reis, com os seus exércitos. Então os bens desses agora passaram a ser de quem? De Abraão. Imagina a prosperidade de Abraão. É onde chega Melquisedeque. O que Abraão podia ter feito? Pô, vem logo agora, pô. Por que não veio antes? Que eu tinha menos. Não é verdade? A pessoa, quando é de Deus, pessoal, ela se alegra em devolver o que é do Senhor. Ela faz com alegria, faz com amor. Amém, igreja? Aí continuando, diz assim, ó. Diz assim. Onde que eu parei? Verso 20 agora, né? Não, 21, vamos lá. Então disse o rei de Sodoma a Abraão: dá-me as pessoas e os bens ficarão contigo. Mas Abraão lhe respondeu, olha que legal isso, igreja. Leiam comigo em voz alta, vamos lá. Levanto a mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra, e juro que nada tomarei de tudo que te pertence, nem um fio, nem uma correia de sandália, para que não digas, eu enriqueci Abraão. Abraão fala para o rei de Sodoma, que vem falar com ele, poxa, me dá as pessoas, pode ficar com os bens. Abraão fala, não quero nada seu não, pode levar o que é seu, pode levar o que é seu, para que depois você não venha dizer o quê? Que você que me enriqueceu. Ei, olha para mim aqui, igreja, você de casa também presta atenção, vamos aprender isso com Abraão, igreja. Aprendamos com Abraão a respeito disso. Como Abraão havia tomado a decisão de confiar totalmente em Deus, porque entenda, devolver o dízimo ao Senhor não é simplesmente uma questão de obediência, é uma questão de você reconhecê-lo como o Senhor da sua vida, amém? De colocá-lo como o primeiro de fato na sua vida. É uma expressão de confiança em Deus como provedor. Diga, confiança em Deus como provedor. Mais uma vez, é uma expressão de confiança em Deus como provedor. Ou seja, Abraão decidiu, Deus é o meu provedor. Quantos podem dizer isso? Deus é o meu provedor. Aí agora o rei de Sodoma diz o seguinte, ó, pode ficar com os bens para você. E Abraão diz para ele o quê? Quero não, não precisa. Para que depois você não venha jogar na minha cara que você que me enriqueceu. Quero não, porque a minha provisão vai vir de quem? Vai vir do Senhor, amém? Você pode até aceitar a ajuda das pessoas, mas nunca fique na mão de ninguém, amém, igreja? Você pode até pedir ajuda a pessoas, mas nunca fique nas mãos de ninguém, amém? Desde que comecei o trabalho da igreja transformando vidas, nunca quis ficar na mão de ninguém. A gente começou o trabalho da igreja ali em Maria da Graça, anos atrás. Houve a agiota que ofereceu dinheiro. Eu falei, não quero ficar na mão de ninguém. Na mão de ninguém. Houve quem dissesse, ó, tem fulano tal que empresta dinheiro, tal. A gente começando a igreja, né? Qualquer negócio que você vai começar, seja o que for, você precisa de quê? Precisa de dinheiro. Sim ou não? E com a igreja não era diferente? Não quero. Já houve gente, numa época que a igreja precisava de dinheiro, querendo usar a conta da igreja para lavar dinheiro. Sério. Mas como assim? Dava o dinheiro na nossa mão, te põe na conta da igreja e faria um contrato como se aquela empresa tivesse prestado serviço para a igreja e a igreja pagando para eles. Falei, não quero não, meu irmão. Quero ficar na mão de ninguém. Abraão decidiu, se tem um que eu vou ficar na mão, é na mão de quem? De Deus, a minha aliança é com Ele. Amém, igreja? Fica só na mão de Deus, meu amado, não fica na mão de ninguém. Porque se tem uma coisa ruim é você ficar na mão de quem? Na mão dos outros. Fica na mão de Deus. Na mão de Deus. Só. Então Abraão estava dizendo para o rei de Sodoma, não, minha provisão não vai vir de você não, rapaz. Minha provisão vem de Deus. Acabei de entregar o dízimo de tudo para Ele. Eu confio nele. Amém, igreja? Meu coração está nele. Vão aprender com Abraão, pessoal.
Obediência, independentemente se vai haver punição ou não, se eu desobedecer. Ou seja, não é obedecer por medo, é obedecer por amor. Você está entendendo? Quantas pessoas não vêm para a igreja porque tem medo de ir para o inferno? Não, esse medo vai acabar, a qualquer momento você vai sair. Você tem que seguir Jesus porque você o ama. Ah, mas como que eu vou amar? Porque Ele te amou primeiro, meu amado. Ele nos amou, se entregou por nós na cruz. Amém? Então é por amor. Eu não vou ser dizimista, ofertante, porque eu vou trocar e Deus vai me dar mais. Não, não precisa esquentar a cabeça com isso não. Porque isso aí é consequência. Amém, igreja? Sejamos porque Ele merece. Ele é digno. Quem compreende isso em nome de Jesus? Então nós ouvimos falar a respeito de sair da onde? Da terra, da parentela, da casa do Pai. Ouvimos falar como selecionar quem vai caminhar conosco em determinadas batalhas. Amém, igreja? Quem vai estar com a gente? Quem? Saibamos escolher, como a gente sabe escolher para o esporte, vamos saber escolher para a vida também. Dependendo da demanda, do momento que você tem. E aprendemos com Abraão que o coração daquele que é de Deus não está preso a nada, está simplesmente no Senhor. Que não precisa de uma lei que diga se não cumprir vai ser punido. Para eu obedecer. Eu vou obedecer porque eu amo. Não é por medo de perder alguma coisa. Eu já vi pessoas, tem que devolver o dízimo, né? Senão o devorador vai tomar tudo. Devolve não, faz isso não. Fica com o dinheiro para você, pô. Sério. Porque isso vai ser por causa disso, então pode guardar. Porque o devorador vai te tomar do mesmo jeito. Porque Deus conhece o nosso coração, pessoal. Amém? Faz por amor. Faz porque Ele é digno. Faz porque você tem uma aliança com Ele. Falando em aliança, eu quero fazer uma oração por você que nessa manhã gostaria de renovar sua aliança de vida com Deus, sua aliança de fidelidade com Deus. E quando eu falo de fidelidade, não é só em dízimo e oferta não, amém, igreja? Aliança de contar com Deus, aliança de buscar direção em quem? Em Deus. Aliança de procurar ver quais lugares, que terra você vai frequentar, que terra, que ambiente você vai estar, que pessoas você vai caminhar com elas. Ah, bicho, tem pessoas no meu trabalho que eu tenho que estar com elas, é diferente. Tem pessoas que você tem que estar com elas, porque você trabalha com elas. Mas são pessoas que às vezes não vale a pena para você caminhar lado a lado, para você buscar nelas uma direção, uma orientação, um conselho. Compreende isso, igreja? Eu quero fazer uma oração por você que diz, eu quero ter uma aliança de vida com Deus, assim como Abraão teve. E Abraão é o único homem na Bíblia que Deus teve a coragem de dizer, eu juro que te abençoarei. Juro que te abençoarei. Porque Abraão teve a coragem de não negar o próprio filho para Deus. Amém, igreja? Se você está aqui e diz, eu quero ter uma aliança de vida com Deus, me render a Ele totalmente. Ou se você já tem, digo, você diz, eu quero renovar minha aliança com Deus. Fique de pé no seu lugar e quando você ficar de pé, pode dar um brado de vitória, um aplauso para Jesus, bem forte, glorificando a Ele, igreja. Bem forte mesmo. Eleve seu pensamento a Ele.